igreja, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que maravilha é estar na casa do Senhor. Amém. Que maravilha é estar entre irmãos. Aqui habita a verdadeira paz. Não em qualquer lugar que nós possamos dizer assim, aqui nós podemos estar em paz. Porque a local, principalmente nesses últimos dias, nós temos visto e ouvido quantos locais perigosos aqui mesmo no nosso bairro nós não passamos em calma, não passamos em paz. Se eu tiver que ir a pé agora aqui pela estrada do Cabo Sul, eu acho que eu vou ter que ir olhando para frente, para trás, para o lado e pedindo a Deus para que a minha casa, que eu chegue logo à minha casa, para que eu possa chegar ali sem nenhuma dificuldade. Nós ficamos sobressaltos quando saímos do nosso portão para fora. Mas aqui nós podemos dizer que aqui nós temos a verdadeira paz. Amados, fiquei muito contente com o convite. Eu tenho vontade de estar sempre aqui com vocês. Mas hoje mesmo, graças a Deus, a minha agenda, eu não me propus a isso. Mas hoje mesmo eu já recebi um convite para estar dia 11 de dezembro pregando numa igreja batista. Domingo que vem vou estar pregando na igreja Paulo Zinás. E outras que eu não lembro, não estou com a agenda aqui. Mas eu sempre lembro dessa igreja. Essa igreja maravilhosa, essa igreja acolhedora, que está sempre disposta a receber todos que entram por esta porta. E Deus também colocou um casal aqui abençoado, uma pastora abençoada, que tenho certeza que ela ama muito essa igreja. Amém? Então, antes de eu começar a pregação, segundo a pastora, diz que é Atos 8:26. Né? Antes de começar então a palavra, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, assentado, pode ficar sentado. Nós vamos louvar aquele louvor, né, que se o Ministério de Louvor puder ajudar, porque se eu ficar aqui sozinho, quando eu abrir a boca eu canto de olhos fechados. Quando eu abrir os olhos eu tenho certeza que a igreja foi embora, porque eu vou estar assustado com o meu ritmo aqui, com a minha donação. Tem gente aqui que eu acho que não me conhece. Tem jovens aqui lá, tem um casal aqui. Então vamos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, em meu coração, anseio ouvir tua voz.
meus irmãos. A palavra então está em Atos 8, versículo 26. Atos 8, versículos de número 26. Versículo 2, meia dúzia, 26. Capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desmonte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, o tema é desponte e vai. Já me sinto abençoado pelas orações que os irmãos fizeram no momento em que a pastora pediu que vocês impusessem as mãos na minha direção, e a igreja pode sentar em nome de Jesus. Como a pastora Lutermar, reverenda Lutermar falou, que seria uma pregação evangelística, um culto evangelístico, seria a primeira. Eu agradeço pela honra de ser o primeiro que está falando de uma passagem evangelística muito importante, muitíssima abençoada para os cristãos, muitíssimo abençoado para aquele que se dispôs. Desmonte quer dizer se pôr à disposição dele, estar à vontade dele, se colocar para que se realize algo. Tudo isso é dispor, é dispõe-se. E Filipe foi um privilegiado, porque ele foi, segundo o Evangelho de João, ele foi o quarto homem, ou melhor dizendo, o quarto discípulo a ser chamado pelo Senhor Jesus para essa grande e maravilhosa missão. Em outros livros ele é colocado como o quinto, no de João é o quarto. Eu gosto muito do livro de João. Então, ele estava como os outros discípulos. Eu tenho que me reportar um pouquinho antes, para que a gente entenda um pouquinho melhor esta mensagem. Ele estava em Jerusalém, juntamente com os outros discípulos, com os 10, com os 11 discípulos. Então, ele estava ali, e para o cumprimento daquela mensagem também de Atos 2, que diz que eles permanecessem em Jerusalém, até que do céu descesse fogo, eles fossem revestidos de todo poder, e depois eles sairiam para a missão evangelística. Mas, amado, Jerusalém é um local de conforto. Jerusalém é um local de conforto, e muitos daqueles discípulos não queriam sair daquele conforto. A nossa igreja, como acabei de falar aqui é um local de conforto. Aqui eu me sinto em paz, em tranquilidade. É interessante que na mensagem que nós vemos, ele diz que ele tem que ir dando um caminho em direção a Gaza, e o caminho é ermo. Já é uma dificuldade que já foi colocada, que o caminho é ermo. Hoje nós não podemos andar por caminhos ermos, nós temos que andar em caminhos que tenha bastante gente, e se possível também estar acompanhado com bastante gente. E tem pessoas que, pela sua condição financeira, ainda leva até segurança, porque o caminho ermo é um caminho difícil de se andar, é um caminho perigoso. Mas é interessante, e ainda quero voltar um pouco antes, quando Jesus é crucificado, ele é colocado na cruz, e então vai ao sepulcro, e vai lá visitar Madalena e Maria, vai visitá-lo.
Chegando lá, aparece um anjo e diz: eis que ele não está morto, mas vive. Em seguida ele aparece e elas veem que Jesus ressuscita, e elas saem dali também já promovendo a primeira evangelização. Olha, Jesus não está morto, Jesus vive. Graças a Deus. Quem é que pode dizer comigo: Jesus não está morto, Jesus vive? Quem é que pode dizer comigo: Ele vive e está aqui? Graças a Deus, eu creio que Ele está aqui. Ele está vendo você aí, Ele está me vendo, está vendo a pastora. Ele está presente neste local. Ele está aqui. Mas elas saíram dizendo isso, e logo depois, dois discípulos que também vinham pela estrada, Jesus aparece para aqueles dois discípulos e eles não dão a mínima. E eles vão então ao encontro dos outros discípulos e formam 11, e então ele chega também ali onde estão reunidos os 11 discípulos. Então ele, naquele momento, se você for ler lá Marcos, capítulo 16, você vai ver isso. Ele então dá uma repreensão nos discípulos, porque eles não tinham crido naquilo que foi anunciado por Maria e Madalena, que Jesus havia ressuscitado. Eles não criam, então Jesus não creram, então Jesus dá um sabão neles, e logo em seguida diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Foi o primeiro mandamento missionário dito diretamente por Jesus para os seus discípulos. E isso vem se cumprindo. Esse mandamento vem sendo dado para todos aqueles que um dia, como eu, como a pastora, como essa menina que está aqui, como a minha esposa, como aquele cidadão, esse casal que são novos aqui, me falaram isso. Então, Jesus disse isso para todas as pessoas, não foi só para os sacerdotes, não foi só para aqueles que teriam comando, que teriam mando, mas para todas as pessoas que aceitassem Jesus Cristo de todo o seu coração. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Mas eu falei que Jerusalém é a igreja, e Jerusalém é uma área de conforto, e eles ficaram ali até em Jerusalém, naquela área de conforto, não queriam sair de Jerusalém. Aí Paulo já está sendo preparado, Jesus já está de olho em Paulo, porque Paulo era um perseguidor de evangelistas. Paulo não podia ver cristão, e ele recebe uma missão para prender os cristãos que estavam se reunindo ou que iam para Damasco. Vocês todos conhecem a mensagem, mas é importante eu estar reportando para que entenda bem essa desponte e vai, porque eu está aqui no versículo 26. E Paulo então já está sendo preparado, ele não sabe que está sendo preparado, mas até aquela sua vontade de ir prender e matar cristãos, Deus já estava no controle daquilo. Deus já estava de olho em Paulo. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo alguma coisa, que nós estamos sendo percebidos, mas os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Eu sempre falei aqui, por onde eu tenho passado, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Ele sabe de tudo o que acontece na terra, embaixo da terra, acima da terra, embaixo do mar, em cima do mar, na montanha, no vale. Deus está em todos os lugares. E Paulo não sabe, até que ele vai para a estrada de Emaús, e ali acontece a cegueira, e ele é mandado para a casa de Gamaliel, e vocês sabem o que acontece logo depois das escamas de Paulo, de Saulo, ele é curado daquela cegueira, as escamas caem, então ele para aquela perseguição e se rende ao Senhor Jesus Cristo. Agora voltamos a Filipe. Filipe, que estava lá naquele conforto juntamente com os outros discípulos. Poxa, sair daqui dessa área de conforto, sair daqui de Jerusalém, para onde que nós
Mas Filipe recebe a missão dada diretamente do Senhor Deus Todo-Poderoso. O anjo fala com Filipe. Muitos queriam, talvez, ir para lugares também de conforto, como era ali em Jerusalém. Mas Filipe escolhe ir para o pior lugar. Hoje também acontece isso, meus irmãos. Tem gente que, se for mandado pregar lá no Alemão, não vai querer, porque lá não é lugar de conforto. Vai pregar lá na Maré. Eu entrava na Maré, dava um tiroteio, exército contra bandido, bandido contra PM, e bala para lá, bala para cá. Eu não vou, porque vai sair da área de conforto. Mas eu estou falando isso para mostrar que Samaria também era uma área tida como perigosa. Era uma área que ninguém queria ir para Samaria, porque o povo de lá já era um povo cheio de pecado. Era um povo tido como impuro. Era um povo cheio de defeito. Ninguém queria ir para aquele local. Mas Filipe, ele se dispôs a ir. Ele se dispôs e foi para Samaria. Chega em Samaria, ele começa a falar o Evangelho de Cristo, que Cristo não está mais vivo, mas Cristo ressuscitou. Coisa tão fácil de se falar, né? Muito fácil de se falar. Vocês não acham que é difícil? Deus é amor, Jesus Cristo te ama. Não são coisas difíceis? São coisas difíceis? São coisas fáceis. Mas eles não queriam se dispor para isso, porque nem os evangelhos ainda, como está aqui, ainda existiam. Então o que eles falavam era isso: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, eu vi ele lá no Gólgota, eu vi ele sendo sepultado, eu vi isso, eu vi aquilo. Era contando a história do modo deles naquela época, porque ainda não tinha os evangelhos reunidos da forma como nós temos aqui hoje. Então ele saiu pregando que Jesus Cristo ama, que Jesus cura, que Jesus liberta, e que ele voltará para levar a sua igreja. A pregação era tranquila, como é tranquila até hoje. Mas escuta, meus irmãos, tem pessoas hoje, aqui em Campo Grande, se falar assim: olha, meus irmãos, eu quero 3 irmãos aqui para ir pregar, vamos dizer aqui, lá no Barbante. É difícil, porque não é local de conforto. Então Deus permitiu a perseguição. Deus, que já estava trabalhando em Paulo, permitiu que ele fosse prender aqueles cristãos. Eles com medo da perseguição, os cristãos com medo de serem mortos, eles se espalharam pelo mundo inteiro, e Filipe estava lá em Samaria, fazendo uma grande obra. E os outros foram sendo espalhados pela Europa, pela Ásia, pela África, por todos os lugares do mundo. O Evangelho de Cristo foi chegando por causa do medo da morte, por causa da perseguição. Mas Filipe não. Ele logo se ofereceu para o local que nenhum judeu daquela época queria ir: Samaria. E ele chegou lá, quando começou a falar de Cristo, o povo já tinha sabido algo de Cristo. Porque vocês se lembram daquela passagem da samaritana lá no poço de Jacó, lembra? Quando ela pede a ele, ela pede para ele pede para ela: dá-me de beber. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, me pedir? Dá-me de beber. Aí Jesus Cristo começa a falar: verdadeiramente aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Quem é que já bebeu da água de Cristo? Que possa levantar a mão bem alto. Então levanta as duas, que essa água de beber é maravilhosa, e com as duas aplauda o Senhor. Aquele que beber desta água, Cristo Jesus, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Ele já conhecia isso. Então Filipe chegou ali e foi só aprimorando esse trabalho. Foi só falando que Jesus Cristo cura, salva e liberta. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, diz que em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome curarão cegos e vice-versa. Ele foi falando muitas e muitas outras coisas, e tudo aquilo que está ali no Evangelho, porque ele lá no finalzinho, já no Evangelho de Mateus, ele diz assim: e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Olha só que coisa importante, é o próprio Deus dizendo para mim e para você:
começou a curar cego, Filipe começou a curar coxo, todas as enfermidades eram curadas por Filipe, e o cristianismo foi crescendo de uma tal maneira em Samaria que chamou a atenção. E Pedro, que era um dos principais dos cristãos naquela época, um dos responsáveis, e João, poxa, eu vou ver o que está acontecendo em Samaria. Eles chegam lá e vê o alvoroço, a alegria daquele povo, louvando, pulando, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, e Felipe ali no meio do povo. E eu penso assim, que coisa maravilhosa. E Felipe pregava, e almas vinham para Jesus. Um homem só, ele fez um alvoroço suscitando na cidade de Samaria. Amados, isso eu posso fazer, isso você pode fazer. É só você e eu, nós sairmos do local de conforto e nos colocarmos à disposição deste homem maravilhoso chamado Jesus. Porque Ele está conosco. Ele prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu, Deus está com todos os cristãos fiéis a Ele. Amados, eu escutei aqui, vocês também escutaram no momento das ofertas, que nós temos que ser fiel a Deus em todas as coisas. E o salmista, no Salmo 112, que a pastora falou aqui, a pastora também falou que é da saúde, tem saúde, não fica doente, tem pessoas que estão doentes, mas tem dinheiro para pagar médico, para comprar remédio, e ficam curados, porque tem fé em Deus. Não é fé no remédio, mas fé em Deus, porque quem permitiu a existência do médico, primeiramente foi Deus. Quem deu sabedoria ao químico, o fármaco químico para fazer o remédio, também foi Deus. Tudo vem de Deus, tudo nós recebemos de Deus. Então, se nós olharmos a grandeza de tudo que Deus tem feito em nosso benefício, o salário que eu ganhei até hoje, eu tenho só, pode falar, meu filho? Ela não gosta que eu fale a minha idade, não, sabe? Posso falar? Eu tenho 72 anos. Se eu pegar todos os salários, tudo que eu ganhei até hoje, não dá para eu pagar a esse Deus o quanto dos benefícios que Ele tem me dado. Se o meu sogro fosse pedir, como é que dá o nome no Antigo Testamento? Para casar com a moça? Eu me dá um dote. Já pensou se eu tivesse que dar o dote para casar com uma princesa dessa? Olha o que Deus fez comigo, me deu de graça. Só um sorriso, pastora, que eu dei, pronto, acabou tudo. Hoje eu já não sorri tão bonito assim, né? Porque falta os dentinhos aqui. Mas naquela época foi só um sorriso e ganhei essa catona aí. Só um minutinho só. Então, irmãos, como eu ia falando, fidelidade, às vezes nós pensamos que é só no momento da oferta, né? Se nós fôssemos pagar tudo que Deus tem feito conosco, pela tua vida, pela tua família, pelas bênçãos que tu tem recebido, que nós não pensamos, não imaginamos. Amados, já pensou, você vai para casa agora, de manhã você levanta, acorda, abre os olhos, se você na tua casa tiver uma paisagem assim de uma serra, né? Aqui que eu sabe que esse privilégio é o irmão da Maria Cabeceira. Aí ele acorda assim e vê aquelas mangueiras. Aí ali naquela mangueira tem uma sabiá que canta todo dia, você escuta o barulho, vê o verde. O irmão Ailton, ele olha assim, aí vê a cachoeira do Rio da Prata jorrando aquela água. Que coisa maravilhosa. Quantas pessoas não conseguem ler um jornal porque já não tem mais vista? Quantas pessoas não conseguem ouvir o canto de um sabiá porque ficou surdo? Quantas pessoas não conseguem comer porque está com câncer na garganta? Eu conto aqui que eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos eu trabalhava numa metalúrgica, eu estava aprendendo para ser jogueiro mecânico.
E tinha um francês, eu já contei isso aqui, que era o meu chefe, o dono da empresa. Ele passava assim pela gente, e nós comendo. Hoje o trabalhador ganhou muito benefício. Hoje os funcionários vão, pegam o ticket de refeição com uma mente interna. Mas naquela época tinha que levar um rádio de pilha, chamavam de rádio de pilha, era uma marmita desse tamanho. Só tem gente nova aqui, então o pessoal não lembra disso. E quando chegava no trabalho, na marmita era feijão, arroz, farofa e disco voador. Tem gente que não sabe aqui o que é disco voador, né? Os jovens não sabem mais, mas eu já sou mais velho aqui, eu sei. Zoiudo, já ouviu falar, né? Eram dois ovos assim, eram dois ovos estrelados. Então o francês passava e eu olhava, aí saía lá dos olhos dele. Ele diz assim: puxa vida, eu tenho dinheiro e eu posso pagar médico, posso pagar tanta coisa, mas eu não posso comer uma comida dessa. Eu tenho que comer tudo líquido, não posso comer. Vocês comem isso com uma satisfação. Ele tinha muito dinheiro, era um homem muito rico, mas tinha um câncer no estômago que não deixava ele comer aquilo que os operários podiam comer. Então vocês vejam, Deus é maravilhoso conosco. Isso passaram tantos anos, ele já não sei onde está a alma dele, mas eu tenho certeza que se ele entregou a Jesus, ela está no céu. E eu ainda estou aqui contando isso para vocês. Amados, se nós fôssemos pagar, realmente não pagaríamos. Mas eu quero dizer, não é só com o nosso dízimo que nós somos fiéis. Não é só. Basta você botar 1 milhão, 2 milhões, nós não estamos sendo fiéis assim com Deus. Não é o nosso dinheiro que vai comprar a entrada do céu. Tem gente que dizima dizendo: eu vou botar o dinheiro ali para que Deus veja e eu entro no céu. Porque Deus está aqui, Ele está escutando também a minha mensagem. E Ele sabe que eu estou falando aquilo que Ele está mandando eu dizer. Não adianta chegar aqui e colocar 1 milhão no gasofilaço, não é, pastora? Que não entra no reino dos céus. Apenas você vai dar um testemunho de fidelidade com a obra. Mas você tem que dar testemunho. A obra não é só depositar ali. A obra é também ir por todo o mundo e pregar o meu evangelho. Nós estamos devendo muito, meus irmãos, ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui nessa zona, nessa área de conforto. Mas quantas pessoas estão aí pelo mundo, perambulando, estão drogados, estão famintos, estão enfermos, estão passando necessidades, estão passando privações de tantas coisas, e nós, que eu quero dizer, não é aqui a nossa igreja, quer dizer, a igreja de Cristo está enclausurada como os primeiros irmãos que eu mencionei aqui, estavam lá dentro de Jerusalém no seu conforto. Precisou que Deus permitisse a perseguição. E eles, quando falavam que Cristo voltará, que Cristo cura, salva, liberta, eles eram presos e eram mortos. Mas não paravam de falar incessantemente que Deus ama o pecador. Eles só não amam o pecado. E hoje nós temos o conforto de sair por aí falando aos 4 cantos do mundo, falando que Jesus cura, salva e liberta, que Jesus ama, e mesmo assim, essa meia dúzia de frases, mesmo assim, os irmãos não querem sair da área de conforto. Não estou falando dessa igreja, estou dizendo da igreja de Cristo, todas as igrejas, a igreja de Cristo. Muitos poucos têm se dedicado a evangelizar. Muitas pessoas estão precisando. O fim do mundo está chegando. Olha o ebola aí, se você ver, diz que virá peste, virá terremotos, virá maremotos, peste, uma porção de coisas ruins. Tudo isso está acontecendo. E quando eu olho nos jornais, eu olho aqui na Bíblia, eu digo assim: realmente a Bíblia está certa. Você compra um livro de matemática hoje para o teu filho, ou um livro de medicina hoje para dar para o teu filho que está na universidade. Esse ano, o ano que vem, você tem que comprar outro livro, porque tudo aquilo que está escrito naquele livro já está ultrapassado.
Se ele estiver aprendendo informática, então ele vai para casa, dorme, quando ele chega amanhã na escola, a informática já criou novos caminhos, já criou novos programas e tanta coisa que tem que comprar outro livro. Mas a Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela está escrita há 4.000 anos e não existe ninguém que venha dizer que este livro não é o livro da verdade. E aí eu confronto o jornal com o que está escrito aqui e tenho que me curvar diante de Deus e pedir perdão, porque eu tenho trabalhado pouco e que realmente a vinda de Cristo está próxima. E o que nós temos feito, meu irmão, minha irmã? Nós temos feito como Filipe, que quando o anjo ordenou, ele que estava ali, naquela alegria, naquela euforia. Eu penso até nesses pastores de igreja de 4.000 membros, eles estão felizes à beça, e nós sabemos bem o motivo da felicidade deles. Estão felizes, igreja cheia, corais, levitas para todo lado, pregadores para todo lado, e o chefe da igreja todo imponente, todo feliz da vida, e chegar para ele e dizer: ó, abandona essa igreja aí de 4.000 membros e vai lá para Suzano Oeste de 60, 80 membros. Eles querem vir, pastor. Pastor, eu não tenho nem coragem de falar. Perdeu a voz, pastor? Não quer vir. Com certeza não quer vir. Com certeza não quer vir. E Felipe estava com essa igreja cheia de membros, levita para todo lado, saltavam, pulavam, porque viam os milagres que Felipe estava fazendo em nome de Jesus, não em nome dele, mas no nome daquele que me enviou. Ele estava ali num local privilegiado, mas vem o anjo e diz: olha, sai daí e pega o caminho que está deserto. Olha só, sai daí de Samaria, porque tu já cumpriste a tua missão, e pega o caminho que está deserto. Caminho deserto eu já falei, já o caminho deserto é o caminho perigoso. E vocês acham que Filipe voltou atrás, que Filipe titubeou, que Filipe não obedeceu? Será que ele falou assim: ah, eu vou sair daqui dessa igreja de Samaria, desse local tão abençoado, em que todos me recebem bem, por cada casa que eu vou que teve uma cura, eu chego ali como sou recebido como um príncipe, nada tem me faltado, agora eu vou sair daqui, vou pegar esse caminho deserto, eu acho não, quer saber de uma coisa, eu não vou. Foi isso que Filipe disse? Não? Não foi isso que ele disse. E ele foi. E Deus já está preparando uma outra pessoa lá do outro lado. Já está preparando um escravo. Já está preparando um eunuco para ter um grande encontro com Filipe. E Filipe não sabia. E o eunuco também não sabia. Mas Deus sabia o que ele queria. Eu posso não saber o que eu quero, a pastora pode não saber o que ela quer, mas Deus sabe o que Ele quer para mim, para a pastora e para você. Deus sabe a tua necessidade. Olha o testemunho que a pastora deu aqui no momento das ofertas. Senhor, Tu conheces as minhas necessidades. E a balança pesou. Amados, você tem toda a razão, talvez, de não acreditar no que eu estou falando, porque eu quero também te confessar uma coisa nesse momento. Eu também, por muitas vezes, eu não acreditei no que eu estava lendo. Por muitas vezes eu não acreditei naquele que estava me trazendo uma mensagem evangelística. Eu pensava que eu estava na minha zona de conforto, na minha área de conforto, junto com a minha família, junto com os meus parentes, que eu estava bem de vida, com dinheiro no bolso. Eu pensava que tudo que prega, tudo que fala é balela, e isso nada é verdadeiro. Eu estava totalmente enganado. E é por isso, como eu recebo um convite desse que a pastora me fez para estar aqui hoje, eu prontamente, eu nem abri, eu disse para ela: conte comigo, eu estarei lá no domingo. Ela falou comigo na segunda-feira.
Como já falei também para os outros que eu mencionei aqui, eu estarei lá. Amados, eu não sei o que Deus quer comigo aqui esta noite. A pastora não sabe, mas Deus sabe o porquê que eu estou aqui falando esta mensagem. Talvez Deus esteja querendo usar o coração de você, o teu coração, como ele usou o coração de Filipe. Filipe estava lá numa zona de conforto maravilhosa em Samaria. Ninguém fazia em nome de Jesus o que Filipe realizava ali. Mas ele prontamente, Deus ordenou, eu vou. Pegou a sua tralha e foi pelo caminho. No caminho vai um eunuco numa carruagem, lendo a Bíblia, e não sabia o que estava escrito ali. O eunuco estava lendo Isaías 53, versículo 7 ou 8, não estava entendendo. E o anjo chega e fala para Filipe: aproxima-te do eunuco e vê o que ele está lendo. E ele vai até o eunuco naquela carruagem e pergunta: o que lês? O que entendes? O eunuco diz: como posso saber se não há quem me ensine? Olha a humildade do eunuco. O eunuco, ele era eunuco, mas ele era um dos maiores lá na Etiópia. Ele era o homem que controlava toda a riqueza da princesa da Etiópia. Ele era um homem de suma confiança. Ele estava vindo de Jerusalém porque ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E tanto ele ouviu falar que ele ficou maravilhado. Ele era um prosélito. Ele ficou maravilhado e comprou uma Bíblia. E pegou aquela Bíblia e levou e estava lendo na carruagem. Mas naquela época não tinha essa bênção que vocês têm aqui nessa igreja. Eu tenho certeza que tem. Até foi falado hoje, que é a escola dominical. Aqui é o local que nós aprendemos. Aqui é o local que nós buscamos as nossas dificuldades, aquilo que nós não entendemos. Aqui na escola dominical, nós perguntamos ao líder da escola. Se o líder não souber responder, pergunta à pastora, e a pastora também, se não souber, ela vai em casa, ela pesquisa e vai trazer a resposta, porque ninguém nasce com toda a sabedoria, porque toda a sabedoria só está em Deus. Eu não conheço toda a Bíblia, e tenho certeza que muitos outros pregadores também não conhecem totalmente a Bíblia. E o eunuco foi humilde. Como eu posso saber? Só não existe ninguém que me ensine. Filipe queria dizer aquela mensagem, e a mensagem era que Jesus Cristo seria levado ao matador, e como um cordeiro ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Que palavra maravilhosa! Já estava escrito isso ali no Antigo Testamento. Já estavam dizendo, mas os judeus não criam naquilo, os judeus não queriam entender, ou estava como eu há muitos anos atrás, que também não queria entender. E não entendia também o chamado. Mas um dia eu entendi o chamado de Deus. Um dia eu entendi o chamado de Deus e mergulhei. E quero dizer que não mergulhei como um marreco novo. Como é que um marreco novo mergulha? Ele vai no fundo? Não vai no fundo. Mas eu não mergulhei quando eu fui chamado. Eu não mergulhei como um marreco novo. Eu fui fundo e logo fui passando à frente de muitas outras pessoas que estavam no banco junto comigo. E eu fui indo e chegava até me aposentar como pastor. Não foi a pastora, não foi o SB, mas acharam que eu já estou velho, então eu não posso ser pastor, porque a igreja, só aceita pastor novinho, bonito, filho da pastora. Eu já estou velho, abatido, cansado, não sirvo mais para pregar, só por alguém assim como bondosa como a pastora do Bernardo, com o coração que não cabe no seu peito, é que tem a coragem de falar: pastor, vai pregar lá na minha igreja? Eu vou, mas olha, eu mergulhei fundo e só tentaram me calar com a aposentadoria.
na igreja metodista, mas eu continuo sendo chamado e vou pregando o evangelho das boas novas. E todo aquele que nele crê, eu vejo que, mesmo eu aposentado, quando eu digo quem quer aceitar Jesus, muitos têm vindo. Eu vi que o meu ministério não acabou. E que Jesus Cristo continua o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Amado, você não foi chamado, você não aceitou Jesus Cristo para ficar sentado. Eu tenho 70 anos, eu tenho que chegar na igreja e ficar sentado. Eu tenho que ficar calado. Mas Deus tem algo muito mais importante e valoroso para você. Você tem que se dispor, Felipe se dispôs. Ele aprendeu com os mestres daquela época, como você tem aprendido aqui na escola dominical e nos cultos que você tem assistido. Você já está se colocando à disposição. Agora falta o finalzinho desta frase: dispõe-te e vai. E sabe por onde que nós podemos logo começar? É dentro da nossa casa, dando um bom testemunho cristão. Se nós falávamos palavras feias, não vamos falar mais palavras feias. Se nós somos arrogantes, não vamos ser mais arrogantes. Se somos vaidosos, não vamos mais ser vaidosos. Vamos obter a humildade de Cristo. Ele poderia ter vindo nascido num belo castelo cheio de ouro, mas ele preferiu a manjedoura, no meio dos animais. Quando ele foi comer a ceia antes da sua morte, antes da sua prisão, quando ele foi participar da ceia com os seus discípulos, ele quis lavar os pés dos discípulos. Os pés dele que deveriam ser lavados, mas ele preferiu lavar os discípulos, demonstrando humildade. Nós temos que mudar todo o nosso sistema, nós temos que mudar tudo na nossa vida, porque o nosso testemunho vale mais do que conhecer a Bíblia totalmente. Tem pessoas que conhecem ou desconhecem a Bíblia de capa a capa, mas o testemunho tem sido tremendo. Eles têm feito barganha com a palavra de Deus, têm feito como se diz, amém, graças a Deus, tem feito barganha. Eles têm leiloado, era a palavra que eu queria falar. Quem dá mais recebe mais, quem dá menos recebe. Tem gente até que na hora, e essas pessoas até na hora da oferta, olha, quem der mais vai receber mais, quem der um real só vai receber menos, vai ganhar alguma coisa que vale R$1. Mas se você der milhões, tu vai receber uma mansão, vai receber um carro importado. Tem até o culto dos ricos, que eles chamam de culto dos empresários. Culto dos pobres não tem. Esqueceram no princípio básico que Jesus deixou aqui. Ele veio para os pobres, ele veio para a viúva, ele veio para os órfãos. Mas esse Deus desse pessoal só veio para os empresários. Eu consegui um carro, eu consegui uma mansão, mas nenhum deles, o que você pode falar aí, eu consegui a vida eterna. Você pode dizer isso? Eu consegui a vida eterna. Amém. Aplaudamos o Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui, porque já tem gente cochilando ali. Mas eu quero fazer um apelo para você. Você quer ser um Felipe, ganhar almas para Jesus? Deus está aqui. Eu tenho certeza que você alegrará o coração de Deus. Ele não quer que você fale muita coisa, não. Como eu disse aqui, não precisa conhecer toda a Bíblia de capa a capa, como muitos conhecem, estão barganhando o nome de Jesus. Basta você amanhã ou hoje que ele chegar na tua casa, dá um beijo no teu filho, dá um beijo na tua esposa, no teu irmão, e diz assim: Jesus te ama, porque ele fez por mim, porque ele faz por você. E eles vão olhar assim para você e vão dizer assim: o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? E você vai começar a construir uma samaria abençoada. Filipe foi abençoado, porque quando ele teve aquele encontro com Isaías explicou o que estava ele lendo. Ele foi para a Etiópia, que é a África, e através daquele eunuco, toda a África, toda a Ásia, o Egito, todos foram contaminados
abençoado pela palavra de Deus. Toda a África, toda a Ásia se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo naquela ocasião, porque foi o eunuco, o primeiro evangelista a entrar naquele local. Você pode também ser um Filipe, a começar da tua casa, chegando lá e dando um beijo no teu irmão, na tua irmã, na tua esposa, no teu pai, na tua mãe, e dizer: Jesus te ama, o que ele fez por mim vai fazer por você. Eu quero que você reflita nesta mensagem. Às vezes nós ficamos na nossa área de conforto, dentro da nossa casa, dentro da igreja, saímos lá fora, não falamos para ninguém que Jesus cura, salva e liberta. Ele está voltando, e nós fomos convidados por ele. E olha que coisa maravilhosa que ele disse no final para os seus discípulos lá em Mateus: e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Com isso ele quer dizer o seguinte: pode ir em frente, fale da minha palavra, porque nada vai te acontecer. Em meu nome farão curas, em meu nome expulsarão de demônios, e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. E ele vai estar, mas essa fidelidade nossa é que está faltando. A gente é fiel nos dízimos e na oferta, mas no cumprimento do ID de Jesus Cristo nós somos pecados. Meu irmão, eu quero te convidar a você ser um filho, a começar da tua casa, depois você vai para o teu trabalho, e quem sabe um dia você também estará aqui à frente de uma igreja falando das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Fique de pé. Quero já agradecer por essa rica oportunidade. Quero agradecer pelo caminho da igreja, e a pastora vai fazer o apelo. E se você sentir o desejo de ser um Filipe dentro da tua casa, no teu trabalho, no meio dos teus colegas, simplesmente falar isso, já sair daqui falando algo tão pouco, mas tão penetrante na vida daquele que está lá fora precisando de saber que Jesus Cristo é. Desse passo, a pastora vai fazer o apelo, e se Deus tomou o teu coração, não relute, seja como Filipe, vá em frente, saia do teu local de conforto. O caminho é ele, mas Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Eu creio nisso, eu creio nesta mensagem. Ele está comigo e estará com você eternamente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A palavra de Deus foi pregada e está diante de nós a Escritura. Você que quer cumprir o chamado do Senhor para a tua vida, vem aqui à frente, nós vamos estar orando para você. Você que quer fazer como Filipe e se dispor a fazer a obra do Senhor, vem até aqui à frente que nós queremos orar com você.